Jeremy Spoke in Class Today. Uma das minhas músicas preferidas do Pearl Jam trata de um tema seríssimo e pesado: atentados de violência em escolas. Nós, como psicólogos, debatemos muito sobre bullying, influência da mídia, disponibilidade, legalização de armas. A gente se debruça sobre os porquês uma pessoa invade uma casa, uma escola e tenta acabar com a vida dos outros e logo em seguida acaba com a sua própria vida. Mas aí, o nosso convidado de hoje, ele foi além. Ele pensou, e se a gente tivesse um trabalho que de fato, sei lá, a gente desse um treinamento para as escolas? E se de fato a gente conseguisse se preparar para isso e saísse um passo do mais do mesmo? Vamos neste A Voz da Psicologia aprender mais sobre um projeto vanguardista e promissor do nosso convidado. Muito bem-vindo, amantes da psicologia, apaixonados por conhecimentos, geradores de pós-biblioteca. Eu sou Rafael Cerqueira, este é A Voz da Psicologia, um podcast Psicoclub, seu espaço de aprendizado contínuo e inspiração diária na psicologia como ciência e profissão. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito sério, infelizmente muito atual, mas que há esperanças de mudar aí, né? Principalmente pelo que a gente vai tentar debater aqui nesse podcast. Fazendo a minha audiodescrição, você que é uma pessoa não vidente, que não nos vê, que não entra, que não pode, né, entrar nas redes sociais e olhar as nossas fotos, acessar apenas as descrições. Eu sou uma pessoa preta, de cabelos cacheados, daquele jeitinho, cabeça de cogumelo, sabe? Muito armadinhos, bonitinhos. Eu me arrumo pro podcast, gente. Tô aqui com uma camiseta azul, escrito Smart, que é em homenagem à esposa do convidado que trabalhou comigo nessa empresa. Eu uso óculos de armação quadrada e eu acho que eu tô ficando bom nesse negócio de audiodescrição aqui. Aqui é Edvan, falando diretamente de Osasco, e eu sou uma pessoa branca, bem calvo, com uma barba muito bonita, mas muito curta em comparação com o convidado de hoje. Também uso um óculos quadrado, estou vestindo uma camiseta que é um tanto bege escura ou verde, estou um tanto confuso com essa cor. O fundo da minha parede é verde e eu estou do lado de uma prateleira de livros cheia de livros de psicologia especificamente. Se o ouvinte, Edvan, ele é muito atento, ele vai saber que a gente tá com a mesma roupa do último podcast, que no caso, a gravação, a gente fez seguindo os exemplos de Xuxa Meneghel. Você sabia, Edvan, que a Xuxa gravava 8 programas seguidos num dia? Nossa, eu imaginava que seria mais de um programa, né, obviamente, mas 8? Nossa. A gente tá no... vamos gravar 8 podcasts seguidos? Nossa, que beleza, hein? Vamos um dia. Bora. A gente já gravou, a gente já fez uma live de 24 horas fazendo isso aqui, né? Mas um podcast assim, tipo, gravamos, foi 8 seguidos. A gente é melhor que a Xuxa, Edvan. Beleza, já entendi. Olá, pessoal, tudo bom? Prazer enorme estar aqui. Eu sou Marcelo Fonseca, sou psicólogo, sou professor de psicologia, sou neuropsicólogo. E aqui a minha audiodescrição, sou aí claramente com ascendências do Oriente Médio, então a barba bem longa. Sou calvo, mas aí já optei pelo estilo Mad Max, então raspei a cabeça raspada na navalha. E atrás de mim tem um quadro negro antigo. Eu gosto bastante de não só de arte, mas também de antiguidade. E antiguidades principalmente de coisas que eu gosto. Então tem bastante antiguidade de consultório, de clínicas. E como eu sou professor, tem esse quadro negro antigo que está atrás de mim. Estamos falando com o doutor Marcelo Fonseca, né? Porque assim, ô Marcelo, você passou anos na academia se fudendo. E você ganhou um título. Vamos utilizá-lo. Eu ando com um pique zero de fazer um mestrado, assim, né? Mas se eu fizer, eu vou na padaria me apresentar como mestre. Ganha uma túnica vermelha pra andar igual o mestre dos magos. Eu sempre achei mestre mais legal do que doutor, né? Sim. Eu não sei se é porque se é uma cara de RPG, assim é melhor, né? Você ser mestre. De alguma coisa. Fale mais sobre isso. Associação livre.
Mas enfim, a gente tem, inclusive, aqui no podcast, o Marcelo, um quadro que a gente chama de Associação Livre, que a gente se dá a liberdade de fazer qualquer pergunta que não tem nada a ver com o tema e a gente enfiar uma vinheta no meio, né? E você falando aí, eu até brinquei que você é doutor, mas o que foi o seu mestrado, doutorado? O que você trabalhou, assim, o que você pesquisou? Cara, uma parada bem diferente do que eu trabalho hoje. Na época, tanto o mestrado quanto o doutorado, eu trabalhei com interferências de quadro de estresse no desenvolvimento de câncer de mama, laringe e leucemia. Ao mestrado, eu falei dos 3, e no doutorado eu falei só do de laringe, porque a gente acabou descobrindo que quadros de estresse favorecem metástase em câncer de laringe, né? Então a gente explorou bastante o aspecto da metástase, mas era psico-oncologia, tanto o mestrado quanto o doutorado. Que demais, que demais. Aí hoje você falou assim, hoje é uma coisa que eu não trabalho mais. Você não trabalha mais com psico-oncologia? Não trabalho mais com psico-oncologia. Eu faço alguns trabalhos ainda, quando sou solicitado, ou às vezes dentro de orientação, de pesquisa, mas hoje o meu foco maior é neurociência, né? Acaba sendo uma área marginal, porque quando eu estava falando de estresse, estava falando de cortisol e estava falando desse efeito, né, em cascata que se inicia lá no sistema nervoso central, mas que vai até o sistema imunológico. Mas hoje o foco acaba sendo mais neuro mesmo. Legal. Eu li a sua dissertação de mestrado. Há muito tempo atrás você me mandou, eu li inteira. Adorei. Nossa, não lembrava disso. Eu estava pesquisando na época, eu lembro que eu pedi para você me mandou acho que uns 5 textos e a sua dissertação que eu pedi. Eu lembro que eu li tudo. Nossa. Pra pegar as manhas. Mas calma. Antes da pauta, mais calma. Antes da pauta. A Voz da Psicologia é um podcast psicoclub. E aí você encontra a gente no @psicoclub, no Instagram, com bastante conteúdo, no psico.club, que muito, muito em breve vai ter aí um conteúdo massa para aprendizado. Eu não vou dar muito spoiler, porque tá vindo. Tá sentindo o cheirinho. Quando lançar esse podcast aqui, eu acho que você vai começar a sentir uma brisa batendo de um bom conteúdo educativo de psicologia que vai ter na internet. E falar também que a gente é apoiado pelo psicomanager.com.br, uma plataforma simples e completa para você gerir o seu trabalho como psicólogo, você que é autônomo, você que quer viver de clínica, não só viver de clínica, mas quando você quer levar isso aqui a sério, você precisa de uma gestão profissional eficaz para você. Não seja um saco de vacilo, acessa lá psicomanager.com.br. Se você já acessa o conteúdo, manda pra gente aí nas redes sociais o que você tá achando, né? Eu ouvi lá na Voz da Psicologia, agora eu tô aqui, eu tô gostando. Traz aí as suas críticas também. Eu não gosto de crítica, mas eu sei que eles gostam e eles vão melhorar o sistema para você. Se for para mandar mensagem para mim, você só manda elogiando, por gentileza. Acho que pra gente começar, eu queria entender assim, né? O nome do podcast é Casos de Violência em Escolas, Atentados. Eu confesso que eu senti muita dificuldade de nomear isso. Se eu falo que é atentado terrorista, se eu falo que são atentados de violência. Como que surgiu a sua ideia de pesquisar sobre isso e tentar fazer um trabalho efetivo sobre isso? Olha, sendo bem honesto, foi um pensamento inicial bem egoísta, no sentido de que eu sou pai, né? Então, assim, por mais que eu tivesse contato com vários outros episódios, com várias outras histórias de episódio, aquele atentado que houve no sul do país, que foi numa creche, me ligou um alarme do tipo assim, cara, a gente tem que de alguma maneira fazer alguma coisa. E quando a gente olhava, né, para outros países, as respostas em outros países eram respostas que muitas vezes não cabem do ponto de vista cultural para a gente, né? Quando você vê, por exemplo, aqueles vídeos nos Estados Unidos, daquelas salas de aula que montam toda uma blindagem em volta das cadeiras. Cara, isso é uma realidade que não é a nossa. E, infelizmente, o número de atentados estava cada vez mais se tornando frequente, né? Então, num primeiro momento, a ideia foi como eu posso trabalhar, criar, de alguma maneira, algum método, alguma estratégia de controle, de diminuição de danos desses eventos no nosso país,
e principalmente levando em consideração a nossa cultura, né? Que não é uma cultura armamentista. Aqui a gente não vai falar de professor com arma na escola, e nem concordo com isso. Mas a nossa cultura é muito diferente, né? Então a gente precisava fazer alguma coisa pra gente, e esse foi o meu principal motivador. Eu tenho uma filha e todo dia eu levar ela pra creche. Legal. No ano de... A gente está gravando esse podcast em 2024, e em 2023 eu estive nos Estados Unidos, e eu tenho um sobrinho que mora lá, né? Meu irmão mora lá com a família dele, e a gente foi buscar ele na escola, e, cara, é realmente assim, de detector de metal para entrar nas escolas. E eu falei assim, nossa, que lugar sofisticado, que diferente. E não, é normal para eles lá. Nossa. É normal, é comum. Ninguém pode entrar com nenhum metal assim diferente dentro do ambiente escolar, justamente para evitar caso de arma entrar na escola, faca, machado, alguma coisa mais pesadas assim. A gente não vai ter isso nunca numa escola. Jamais. Acho que nem numa escola particular, eu nunca vi isso. Até porque o foco, né, para eles é um foco diferente, assim. Existe um desvio atencional. Eu vejo que no caso americano o foco é na questão da presença do objeto, né? Então da arma, do fuzil, da faca. Aqui, até pelo nosso modelo de educação, né, se a gente usar o nosso patrono aí, o Paulo Freire, né, a gente tem uma visão diferente, né? A gente tende a olhar para o sujeito que faz a ação e não necessariamente por instrumento que ele usa, né? Então são leituras até do contexto educacional que são bem diferentes. Sim. Eu até tô aqui com uma lista, né? Eu dei uma pesquisada em casos recentes, né? Assim, joga aí uns 20, 30 anos para trás, que aconteceram, porque quando eu parei para pensar nos motivadores, eu pensei muito numa questão de cultura violenta. A gente vê os casos, né, dos Estados Unidos, assim, acho que chamam muita atenção. O Brasil passando aí por uma fase de muitos discursos de ódio. E aí eu vi que tem, obviamente, os casos dos Estados Unidos, por exemplo, em 99, o massacre de Columbine, tem em 2007, na Virgínia. Só que aí eu vi que em 2004, eu fiquei assustadíssimo com esses dados. Na Rússia, teve a morte de 334 pessoas de uma escola. Você vê aqui no Paquistão, teve o caso de 149 pessoas mortas numa escola, mas aí foi o atentado do Talibã. Na Alemanha, um caso que morreu aqui 15 pessoas. Na Finlândia, em 2007, Finlândia que é exemplo de educação maravilhosa, perfeita, assim, né? 8 pessoas, teve outro caso na Finlândia, mas os casos do Brasil são vários também que a gente pode citar, mas não é um problema só, assim, não é só norte-americano, não é só brasileiro que o pessoal fala assim, a gente tudo que acontece nos Estados Unidos, brasileiro faz igual, né? Não, é um mal que ele pode acontecer em outros lugares também, independente da cultura, né? Sim. É só um ponto, esse da Rússia também foi um atentado terrorista, se não me engano era separatista checheno, e essas mortes elas foram em grande parte causadas pela própria polícia, que invadiu a escola com bombas de gás, que acabou precipitando o atentado. Mas foi um atentado, isso mesmo, matou centenas de crianças. É muito curioso, porque quando a gente começa a estudar sobre atentados em escolas, né, aí a gente já começa pela terminologia. Se você falar assim, hoje eu quero pesquisar isso, se você colocar atentado em escola, você vai achar alguma coisa. Se você colocar atirador em escola, você vai achar outra. Tem um termo que é muito usado nos Estados Unidos, onde a maioria das pesquisas estão, e que a gente levou muito tempo para descobrir que esse era um termo usado, que é atirador ativo. Então, esse atirador ativo, ele é usado não só para escolas, mas para pessoas que entram dentro do próprio trabalho, de cinemas. Então você vai ver estudos que às vezes você não consegue encontrar se você não colocar esse active shooter. Então você tem terminologias que não são muito padronizadas, o que acaba fazendo com que os estudos sejam meio difíceis de serem encontrados. E embora o primeiro raciocínio, e muitos estudos vão falar disso, né? Falar muito dos aspectos culturais, e principalmente se a gente olha para a cultura americana, para culturas mais belicistas, a gente tem aí uma incidência muito significativa. Uma das coisas que eu até cheguei a orientar alguns trabalhos de pesquisa científica sobre o tema, né, principalmente nesse começo,
quando a gente começou a criar o nosso projeto, uma coisa que a gente percebeu é que tem uma outra coisa que passa despercebida, que é a relevância de traços de personalidade, de comportamento e de transtornos mentais. A cultura, sim, tem uma correlação muito importante, mas a gente falar de atiradores de escola, em grande parte, é a gente falar de negligenciar saúde mental de estudantes, de adolescentes. O aspecto cultural ele é muito importante, mas o que a gente acaba percebendo é que é um fracasso das instituições escolares em trabalhar a saúde mental. Entendi. É como se, tipo, quando você fala de negligenciar, a gente tá falando de casos que sim a gente podia ter feito algo. Sim, era possível ter identificado. Porque, assim, óbvio que nessa perspectiva, um caso ou outro é inevitável, não era mapeado, mas na sua pesquisa, na sua perspectiva, é um trabalho que a gente pode evitar. Sim, e esse foi até quando a gente decidiu começar a escrever o projeto, a gente começou por essas orientações, né? Então a gente pegou alguns alunos de graduação, de pós-graduação e colocou para pesquisar, para fazer revisão de literatura, revisão sistemática de literatura sobre o tema, para a gente ver tudo que a gente conseguia encontrar. E o que a gente percebeu é que, assim, as intervenções, elas são ora voltadas a aspectos de segurança pública mesmo, do tipo, não importa o sujeito, não importa o contexto cultural, vamos tornar a escola, aspas, mais segura. Tá? Outros estudos, principalmente estudos aí da pedagogia, da sociologia, vão falar de aspectos culturais, então, de cultura violenta, de sociedades mais belicistas, e existe aí uma parcela significativa de estudos, embora ainda seja minoria, que vai falar de aspectos mentais. Então, assim, quem é esse sujeito? Se a gente tirar o aspecto cultural, se a gente tirar o acesso à arma, quem é esse sujeito? Que tipo de transtorno mental esse sujeito tem? Que tipo de traços de personalidade esse sujeito tem? E até, se a gente parar para pensar, né, a gente nunca tem que pensar em políticas que são unicamente punitivas, né? A ideia não é do tipo, prender o cara. A ideia é entender como aquele comportamento se dá para fazer prevenção. Senão a gente vai ficar só prendendo gente, mata um ali, mata outro colar, prende outros, mas a coisa continua acontecendo. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente vê essa leitura mais voltada para a prevenção. Então, quem é esse sujeito? Quem é esse sujeito que entra na escola e mata professores e os colegas? E o que os estudos acabam mostrando é que, normalmente, já era um sujeito que já apresentava sintomatologia psicológica ou psiquiátrica e que era negligenciado, que sempre foi negligenciado. E eu vejo até uma dificuldade muito grande do pessoal de pedagogia de fazer estudos sobre isso, porque, em parte, é dizer que a escola, sim, está sendo negligente, que muitas vezes a psicologia está sendo negligente, a pedagogia está sendo negligente, porque esses sujeitos sempre estiveram lá. Tirando o caso, por exemplo, né, que é até o caso que eu citei aqui, do rapaz que entrou e matou as crianças na creche, cara, a incidência de indivíduos que estudaram na própria instituição do atentado é absurdamente maior. Em outras palavras, esses sujeitos cresceram lá dentro. Então, não tem como não falar em negligência, né? Essa negligência atencional, né? Entendi. E, Marcelo, quando a gente fala dessa questão de saúde mental, desses traços de saúde mental que foram negligenciados, existe alguns transtornos específicos ou algum que tenha uma maior relevância de casos nessas situações? Então, a gente tem aí um leque de possibilidades que nem é tão grande assim. Uma das coisas que a gente procurou bastante foram estudos que tentavam perfilar comportamento e sintomatologia, até porque se a gente está falando de prevenção, eu tenho que entender, prevenir o quê, né? E são raros esses estudos que tentam perfilar. A gente encontrou alguns estudos muito bons de revisão de literatura, até um deles pegou, tipo assim, os últimos 350 atentados em escolas americanas, perfilou o comportamento de todos os agressores, no que diz respeito a sintomatologia depressiva, sintomatologia ansiosa, se fazia tratamento psiquiátrico, se não, histórico familiar, tendências políticas, aspectos associados à religiosidade. Cara, é um estudo muito legal. No final das contas, ele cria uma tabela, muitas pessoas aí vão ter um frio na espinha, né? Mas ele faz uma perfilação do agressor.
Lógico, toda vez que a gente tenta criar um perfil, todo o perfil é falho em algum sentido, porque ele acaba generalizando, né? Mas algumas similaridades absurdas, assim. Então, assim, o índice de sintomatologia depressiva extremamente alto, transtornos de personalidade antissocial ou transtornos de conduta, né? Porque quando a gente tem aí um indivíduo menor de idade, a gente não pode mais falar de transtorno de personalidade, ainda não pode falar de transtorno de personalidade antissocial. Mas aí transtorno de conduta, transtorno opositor, número restrito de amizades, alguns traços de comportamento. Pra vocês terem uma ideia, tem estudos que até descrevem estilo de vestimento. Então, indivíduos que vão... Aí a gente... É o vale da estranheza dos estudos, né? Aquilo que a gente muitas vezes tem que tomar muito cuidado. Mas descrevia, por exemplo, o aumento de incidência do uso de roupas mais largas próximas ao período de atentado, por exemplo. Questões políticas. Então, existe uma correlação muito grande, pelo menos nesse estudo americano, né? E lógico, a gente está falando de um traço da cultura americana também, de uma incidência muito maior de extremismo, pensamento político de extrema direita em atiradores de escola. Normalmente, né, as pessoas aqui no Brasil se acreditam muito na coisa do normalmente um ateu faz isso. O que a pesquisa mostra é o oposto, que são pessoas normalmente filiadas de uma maneira muito intensa a determinadas crenças religiosas que são mais restritivas. E pessoas, e aí acho que esse é um achado muito interessante, pessoas que já apresentavam ideação suicida. Tá? Existem alguns estudos sobre atiradores em escola, são muito interessantes, porque eles falam que assim, a gente tem que olhar para o atirador em escola antes de um assassino para um suicida de fato. Então, assim, de 2 a 5% das pessoas que cometem suicídio, e aí a gente não está falando só de adolescente, todas as pessoas cometem algum assassinato antes de cometer o suicídio. De 2 a 5%. Não é um número bem expressivo isso. Pra caramba. Então, se a gente parar para pensar, dentro de uma população imensa que comete suicídio, de 2 a 5% vão cometer algum tipo de atentado à vida de outras pessoas. Percebe que isso tem uma relação muito grande? Porque é muito raro você ver um atirador de escola tentar fugir. Normalmente existe essa finalização do ato com o suicídio, seja um suicídio direto, né, dele mesmo tirar a própria vida, ou de se colocar em uma situação de confronto para que isso ocorra. Então a gente tem que também olhar para o atirador de escola como um sujeito que talvez já apresentasse sintomatologia psiquiátrica associada à ideação suicida, a comportamento paranoico, antes de se tornar o assassino. E Marcelo, me fala uma coisa. Existe alguma correlação desses casos com, por exemplo, o bullying que acontece nas escolas? Sim. A gente não pode dizer unicamente, tá? E aqui, de forma alguma, é uma atenuação do comportamento de bullying. Né? Mas a gente não pode dizer que o bullying por si só cria assassinos. Mas vamos lá. Pega um sujeito que já apresenta sintomatologia depressiva, que já apresente ideação suicida, que tenha um repertório de habilidades sociais extremamente baixo, então ele sabe comunicar pouco as agressões, ele sabe se defender pouco, que tem um círculo social muito restrito, então alguém que acabou de mudar para aquela escola, ou alguém que nunca conseguiu fazer amizade naquela escola. E isso a gente está falando até de sintomatologia psiquiátrica, psicológica, até muito mais frequente. Eu não estou nem falando do indivíduo já com uma tendência psicótica ou de um transtorno de personalidade. Então, dependendo das características que esse sujeito traz de base, o bullying ele pode ser só o iniciador desse comportamento, né? Você coloca o sujeito em uma condição tão limite de estresse que o bullying ele funciona como iniciador do comportamento. Talvez ele não cometesse um assassinato se não fosse o bullying. Talvez ele cometesse um suicídio em casa por outras questões, por questões, por exemplo, depressivas. Tá? Mas o bullying cria esse contexto onde ele sente a necessidade de ser vingado, de levar ao outro também o sofrimento. Obviamente não vou citar aqui o nome da escola, né? Mas eu já tive atuação num lugar que tinha um menino do ensino médio, depois foi se verificar que ele estava ali dentro do espectro autista, e a descrição, Marcelo, bate perfeita, assim.
pouquíssimos amigos, novo na escola, né? Questão depressiva, ideação suicida. E dentro desse contexto, numa atividade na escola, perguntavam assim, na roda de conversa, né? Qual é o seu interesse? O que você gosta de fazer? O que você pesquisa? Pela questão muito introspectiva desse jovem, ele me lança falando assim, armas. Porque o que você gosta? Armas. E aí o apelido dele virou Armas dentro da escola. E eu achava isso seríssimo, sem contar, né, os pontos de ideação suicida que ele trazia. Quando a gente conversava com a escola, era um papo muito assim, você quer que a gente faz? Eu não tenho o que fazer. Tipo, você quer que eu suspendo as pessoas que ficam zoando ele porque ele começou a virar alvo de bullying? Eu falava, não, eu quero, que a gente pense alguma coisa juntos aqui, né? Não só, tipo, eu sei que o problema não vai ser resolvido assim, mas assim ficava. Assim era sendo, sabe, empurrado, largado, e eu pensava muito isso, o Marcelo. Um dia, se acontecer um atentado com esse menino, vai todo mundo falar, sabia. Lógico que sabia, tá todo mundo vendo, né? Mas por que a gente não... A escola não quis tocar muito nesse assunto, sabe? Tipo, vou fazer o quê? Também, né? E é uma escola grande, né? Uma grande repercussão. Infelizmente, a gente acaba observando muito isso, né? E isso, em parte, eu atribuo a uma fragilidade / deficiência da formação da pedagogia. Infelizmente, a pedagogia tem pouco acesso mesmo à saúde mental dentro da formação, né? A gente fala muito sobre a presença do psicólogo, sobre a necessidade da presença do psicólogo dentro do contexto escolar, mas a pedagogia também precisaria ter mais acesso a noções de saúde mental. Então, é difícil, né? Porque a gente fica nessa situação onde a gente não pode simplesmente se apropriar de toda conduta, de toda responsabilidade dentro do contexto escolar, mas a gente também muitas vezes se vê confrontado com uma escola que não tem a mínima ideia do que fazer e que muitas vezes ainda apresenta profissionais que vão trazer um raciocínio dos anos 80, dos anos 70, de que bullying não mata ninguém, né? Não, mata não. Tudo mentira do Marcelo. Esquerdista, não sei das brincadeira. Nem sei se é. Quando eu tava pesquisando, claro que é assim, né? Minha pesquisa não foi tão profunda, mas eu notei uma predominância de casos dos anos 90 para frente. E o que a gente tem, né? Eu acho que é um avanço da circulação de informações e, consequentemente, né, a gente tem a internet. Você acha que a internet, as mídias, a forma que a gente consome, né, informações assim, ela tem alguma influência dentro desses comportamentos? Nossa, com certeza. Acho que não só no que diz respeito... Vamos pensar. Aqui acho que a gente tem uma faixa de idade não muito distante. Mas se a gente pensar a época em que a gente estava no final do ensino fundamental, início do ensino médio, se você realmente quisesse pesquisar na internet sobre atiradores em escola, isso seria uma tarefa difícil. A gente não tinha tanto acesso, assim, as coisas não eram tão fáceis. O smartphone coloca tudo literalmente nas nossas mãos, né? Da mesma maneira, o bullying mudou muito ao longo do tempo, né? Se a gente pensar no bullying aí da década de 80, até da década de 90, ele acabava sendo um contexto, lógico, de extremo estresse, mas um contexto que ficava mais restrito ao ambiente, né? Aquela localização. Então, se você mudasse de escola, por exemplo, você teria a possibilidade de sair daquele contexto. Hoje, o que eu falo muito para pais e até para adolescentes no consultório é que o bullying hoje ele toma uma dimensão imensa com a internet. Alguém que faz uma caricatura sua, que faz alguma coisa sua e que dispara na internet, aquilo vai ser visto... Cara, quantas pessoas, por exemplo, com algum tipo de deficiência mental, hoje em dia viram memes e ficam conhecidas no mundo todo por aquele momento, muitas vezes, que é característico de um sintoma, né? Então, hoje, com a internet, com as redes sociais, a gente tem um bullying
que é danoso de uma maneira que vai perseguir o sujeito pro resto da vida, né? A gente tem um membro de podcast do Matando Robôs Gigantes, que é o Afonso Solano, que eu acho muito legal. Tem um episódio que eles falam sobre como muitas vezes a gente acreditava ao longo da infância, né, de que aquela vergonha que a gente passou e que todo mundo viu na escola, que ela seria lembrada para o resto da vida. Na nossa idade, quando a gente era criança, talvez não fosse mesmo, né? Talvez na semana seguinte outra pessoa ia tropeçar na hora do intervalo e a sua humilhação seria trocada pela nova humilhação da semana. Uhum. Um dia não, essas coisas duram para sempre, sabe? São humilhações que atravessam a barreira da escola, que atravessam a barreira de família. Então a gente tem um contexto que é muito mais aversivo e que é, tipo assim, controle zero do sujeito, né? Se antes você podia mudar de escola e de alguma maneira ter um contexto novo, hoje, a partir do momento em que alguém fez um meme seu e jogou na internet, já era. Nunca mais aquilo acaba. Aquilo não vai parar nunca. Então a gente tem um contexto de aversividade que torna o ambiente escolar milhares de vezes mais estressor do que ele era nos anos 90 e nos anos 80. Sem contar que, assim, por mais offline que a pessoa tenha vida social, internet, essas coisas, a gente já tá tão inserido no sistema que as coisas perseguem. Tem um ponto, assim, que eu percebo que eu acho que assusta um pouco as pessoas. Eu preciso parar com essa mania, né? Que quando eu vou fazer um trabalho, a gente vai ter, sei lá, alguma coisa no podcast, né? Independente do contexto que seja, eu dou uma pesquisada na vida da pessoa. Não é nem tipo um lance meio Baby Ren, assim, vou stalkear. Eu vou lá e dou uma olhada. Esses dias eu tava numa reunião de trabalho e eu comentei algo da vida da pessoa que tava no LinkedIn dela. E ela ficou assustadíssima de como ela sabia isso. Tipo, como você teve acesso a isso? Mas você compartilhou. Sim. E a pessoa ficou confusa, sabe? Tipo, eu compartilhei, né? Mas tá lá, a vida das pessoas está lá. Não tem como você não falar que não vai acompanhar de alguma forma. E a gente vai seguindo. Eu já surpreendi tantas pessoas com as coisas mais simples possíveis que eu fico pensando, nossa, ela tá lidando como se isso fosse constrangedor. Mas ela mostrou isso pra todo mundo. Todo mundo sabe disso. É até confuso isso de alguma forma, sabe? De como a gente já perdeu totalmente o controle. Totalmente o controle. Eu tenho medo das coisas que eu falei no Psicocast, quando a gente gravava. Eu já falei tanta coisa da minha vida lá, que um dia alguém vai me confrontar. Ah, não, mas você disse lá não sei o quê. Eu falo, falei? Impossível. Né? E isso é um ponto interessante, né? Porque mesmo que a pessoa não seja uma pessoa que esteja nas redes sociais, mas as pessoas ao redor dela, a maior parte está nas redes sociais, né? Então, se um vídeo for feito dessa pessoa em um momento constrangedor, mesmo que ela não saiba, que ela não veja aquilo, as outras pessoas vão ver aquilo e vão trabalhar, vão fazer aquilo ali se tornar uma questão de bullying para a pessoa, né? Então, é extremamente complicado, né? A gente vê isso, por exemplo, em algumas séries, situações desse tipo, que a pessoa vai, humilha uma pessoa grave e fala, agora vamos espalhar para todo mundo. Aí não tem mais como você fugir, né? Tá na internet, e aí, como é que você faz? A gente vê esses casos acontecendo de pessoas que cometem suicídio, por exemplo, de situações que, estava num momento com tal pessoa, filmaram e depois espalharam. E aí? Acho que isso tanto é verdade que agora a gente tem visto cada vez mais o advento dos atentados que são gravados e publicados ao vivo, né? Então, aquela ferramenta que foi usada para limitar a vida do outro, para diminuir o outro, agora sendo usada também como forma de retaliação, né? Então, uma coisa que eu sempre pensei bastante eu trabalhei bastante tempo também não, trabalhei alguns anos em RH, e uma coisa que a gente sempre usava como uma lógica é: se um colaborador, se um colega de trabalho se mata dentro do ambiente de trabalho, isso diz sobre ele e sobre o ambiente de trabalho. Então, quando a gente olha para crianças, para adolescentes se matando e matando outros dentro da escola, isso diz sobre ela e diz sobre a escola, diz sobre o ambiente, né? A gente não pode dissociar isso. Se está acontecendo dentro do ambiente da escola, isso tem que funcionar como um indicador para a gente de que, pelo menos, parte muito significativa do problema estava lá.
E aí o Marcelo ouvindo, né, assim, vendo a situação de possível perigo que sua filha podia estar, inspirado por David Gilmour e Roger Waters na música Hey, teachers, leave the kids alone. Vendo o mal que a escola podia fazer, você decidiu fazer um treinamento para as escolas. A parte do Pink Floyd, eu acho, foi inserção minha. Não sei se é verdade, né? É muito capaz que não seja. Não, exato. Aí a ideia foi a gente pensar em treinamentos para as escolas. Os treinamentos, eles seriam divididos de duas formas, né? A primeira seria a identificação de situações de bullying, de situações onde crianças eram colocadas em contextos estressantes, contextos constrangedores ou que sofriam qualquer tipo de perseguição. Então, o professor e a escola tinha que saber identificar isso e saber lidar com isso. Da mesma maneira, né, a gente não pode fugir do que os estudos mostram. Então, se um estudo perfila sujeitos, esse perfil ele também tem que ser estudado, ele também tem que ser entendido. Então, a ideia também era passar para a escola um pouco desse perfil. O que os estudos mostram? Então, o estudo mostra que vai ser, normalmente, um sujeito com determinadas crenças, com determinadas características, que vai ter predileção por determinados conteúdos, principalmente por conteúdos muitas vezes associados a nazismo, a fascismo, ao holocausto. A gente vê muitas dessas colocações em vários contextos. E se a gente olhar, muitos dos casos que aconteceram no Brasil tinham exatamente esse espectro. Então, atravessa até uma barreira cultural, né? Isso não é uma exclusividade americana. E, por último, uma outra intervenção desses treinamentos, que era, beleza, então a escola sabe identificar situações de bullying, a escola sabe identificar aqueles que já podem estar se tornando possíveis agressores, e a escola tinha que saber se proteger também, né? Então, o treinamento, ele também tinha essa função de ensinar como a escola se proteger. Então, eu cheguei a fazer alguns cursos, né, sobre segurança escolar em contextos de atiradores em escola. E o que eu achei muito interessante é que, assim, embora, lógico, tenham milhões de empresas com veteranos do Iraque que vão simplesmente trabalhar com a ideia do vamos colocar alarme e um fuzil debaixo de cada secretaria de escola, mas tinham algumas empresas de treinamento que foram criadas por sobreviventes de ataques. E eles trabalhavam bastante com conteúdo de psicologia. Então, uma das ideias que se fala bastante é como crianças e adolescentes sendo pegos de surpresa normalmente tendem a entrar num quadro de estresse agudo que normalmente compromete o raciocínio. Então, alguns desses treinamentos, alguns desses cursos que eu fiz, falavam muito sobre treinar os sujeitos a situações, a manejo de situação de estresse. Então, se falava muito, por exemplo, que isso aconteceu no Brasil, eu não lembro em que local foi Suzano, acho, que os adolescentes agressores eles ficaram parados na entrada quase que no saguão, na recepção da escola, e 80% das pessoas que eles mataram eram pessoas que estavam ou no pátio ou nas salas, ouviram os tiros e os gritos e correram em direção ao local. Isso se fala bastante nos treinamentos americanos, que muitas vezes indivíduos que estavam em outro local escutam tiros e tendem a correr para aquela saída mais conhecida. O agressor, logicamente, entende isso e fica estacionado nessa saída, né? Então ele mata as pessoas que passam por aquele caminho porque estão tão surtadas no momento em que elas não pensam que pode ter alguém ao longo desse caminho. Então a gente também fez muito estudo e bolou estratégias para esse tipo de situação. Então, para onde levar as crianças, como identificar um lugar seguro, e lógico, a gente tem milhões de dificuldades nisso, né? Eu tenho que ter um treinamento muito bom com professores para ter um lugar seguro para levar as crianças, mas as crianças não podem saber onde é esse lugar seguro. Porque se o agressor está no meio da população de crianças, eles não podem saber. Então, eu tenho que ter profissionais extremamente capacitados para agir em contextos de estresse, mas que as crianças, a ideia a criança tem que ser regrada a seguir o professor. A regra do treinamento
treine sua criança para no momento em que você der um gatilho comportamental, que pode ser uma fala, elas te sigam sem perguntar para onde vai. Porque aí você leva as crianças para um local seguro. As crianças não podem saber onde é o local seguro, né? Porque senão o agressor também vai saber. Quando a gente fala de treinar, a gente está literalmente falando de fazer alguns exercícios com os estudantes da escola, de beleza, se a gente ouve, tipo, literalmente, a gente vai conversar com eles sobre isso, a gente vai ouvir um barulho, alguma coisa, vocês precisam seguir seu professor, vamos fazer aqui como se fosse uma simulação de incêndio. Eu ia falar exatamente isso, né? Que quando eu falei treinamento, eu falei, nossa, será que é quase que tem que escutar o professor, uma parte de, entre aspas, treinamento militar, né? E depois a segunda parte. É como se fosse realmente os treinamentos de incêndio, né? Aconteceu o incêndio, aconteceu ali a simulação, ok. O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai correr? Para onde a gente vai sair? Só que a diferença é que tem esse elemento aí, né? Os alunos não podem saber. O responsável ali pela evacuação que ele tem que saber fazer o direcionamento das crianças, né? E as crianças têm que, obviamente, ouvir o professor, né? Ouvir a pessoa que está sendo responsável nesse momento, né? Sim. No Brasil, honestamente, essa era a parte mais difícil de colocar em prática e de vender os treinamentos. Por quê? Porque nenhuma escola quer fazer uma simulação de atentado, né? Imagina você chegar numa escola que cobra R$ 1.800 a mensalidade e esse filho chegar em casa e falar, teve um treinamento de atentado em escola, na minha escola hoje. Então, as escolas, de forma alguma, querem isso. O que é uma cultura totalmente diferente. Nos Estados Unidos, no Canadá, uma das alunas que participou do nosso projeto, ela morou um tempo no Canadá e ela falou assim, professor, a gente tinha treinamento e o treinamento era bizarro, porque eles colocavam uma caixa de som com barulhos de tiro e era isso. Então, era uma simulação extremamente realista. Tanto que ela falou, eu desenvolvi síndrome do pânico em um desses treinamentos. E aí você pensa, poxa, isso daí até tem estudos, alguns dos estudos que a gente leu falavam isso, que tinha um dano colateral dos treinamentos hiperrealistas que muitas vezes eles não conseguiam ter controle. Tipo isso, você pega uma escola, cara, numa escola vai ter o quê? Pelo menos aí uns 5 indivíduos com síndrome do pânico, né? Cara, você faz um treinamento desse, do tipo assim, né? Já dá o vale psiquiatra pra galera, né? Porque não vai precisar. Ou trabalhar de uma forma, acho que talvez mais gradual, eu não sei se seria efetivo, sabe? Se a gente trabalha de uma forma mais leve. Exato. A outra opção era fazer um treinamento fracionado, que seria o seguinte, vai ter o dia da simulação e do treinamento do criança seguem o professor. Não vai ter barulho de tiro, não vai ter nada disso. Vai ser só o dia a criança, do nada o professor vai falar assim, pessoal, todo mundo em fila, junta aqui, agora vocês vão me seguir. Não pergunta nada, não cata bolsa, não cata nada e vocês vão me seguir. Tá? A gente também tinha treinamentos onde ao invés do professor levar as crianças para um lugar seguro, ele ensinava as crianças a travar a porta da sala por dentro. Então, como bloquear uma porta. Só que aí você podia fazer isso fracionado. Então, por exemplo, eu posso treinar os professores, por exemplo, e é importante treinar com barulho de tiro, por exemplo, barulho de grito, porque o professor vai ser um indivíduo que precisa estar estável para levar a galera, né? Então, a gente trabalhava muito com a ideia do tipo assim, esse treinamento mais realista vai ser feito unicamente com professores e com os funcionários da escola. Com as crianças, a gente treina esse comportamento de rebanho. O professor puxando, levando para um lugar seguro. Tá? E até o que era muito bom, porque como o treinamento é separado, a gente definia os locais seguros com os professores e com a equipe da escola, e as crianças não tinham a mínima ideia de como é. Tá? Mas existe uma resistência absurda das escolas de fazer esse treinamento. Eu imagino, né? E eu fico pensando, poxa, mas não existe o treinamento de incêndio? Óbvio, a gente não quer que aconteça um incêndio, mas tem que ter, e as pessoas fazem esse treinamento, né? E sobre essa parte do treinamento, entre aspas, fracionado, né? Quando a gente faz um treinamento para incêndio de evacuação, né? O pessoal não sai acelerado, não, vamos sair todo mundo organizado, tranquilo, e normalmente no incêndio não vai ser tão organizado, né? Vai ter as regras, vai ter o direcionamento, mas não vai ser tão direcionado. Você não vai sair do prédio em chamas andando. Você vai correr, né? Você vai ali dar o seu máximo ali para você resolver a situação naquele ponto. E essa situação que eu fico pensando, poxa, por que tem essa resistência? Talvez é uma negação de que isso possa acontecer naquele local?
Eu acho que ao mesmo tempo que é uma negação de que aquilo possa acontecer naquele local, eu acho que é toda uma ansiedade, uma angústia que vem da percepção de que eles têm preparo zero para isso. Só para vocês terem uma ideia, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, eu trabalhava no SUS e eu recebi um paciente que tinha sido encaminhado, era um adolescente, que foi encaminhado por comportamento inadequado na escola, por um comportamento, um problema de conduta na escola. E esse aluno me evidenciou de que ele tinha planos para fazer um atentado na escola. Nas palavras dele, ele só não havia feito porque ele não tinha dinheiro para comprar uma arma. Conversando com ele, uma das coisas que ele percebeu e que depois até nesse processo dos treinamentos todo, que a gente acabou evidenciando, é que a grande maioria das escolas não tem mais de uma entrada. As escolas brasileiras, elas têm uma estrutura muito ruim do ponto de vista de segurança. Até se a gente parasse para pensar, né? Poxa, a gente tem tanto treinamento, a gente tem rota de fuga para bombeiro. Cara, como que não tem? Não tem porque isso não é levado a sério. Nem os treinamentos de bombeiros são levados a sério no Brasil. Então, em alguns contextos, eu tive que conversar com secretários de educação e falar assim, olha, estou atendendo pacientes que descrevem uma iniciativa de cometer atentados em escolas na sua cidade. E aí, o pessoal perceber que, tipo assim, nossa, todas as nossas escolas só tem uma porta de entrada e de saída. E, por exemplo, no caso desse paciente que eu atendi, a primeira coisa que ele disse foi, depois que eu entrasse, eu passaria um cadeado na porta, porque só tem essa porta para sair da escola. Então, olha como que as escolas estão despreparadas. Então, a gente tem, cara, a maioria das escolas fica de porta aberta, portão aberto, porta aberta, direto para a rua. Assim, se você, o exemplo do Rafael foi ótimo, né? Tipo, nos Estados Unidos, você não consegue entrar com alguma coisa de metal no bolso. No Brasil, cara, a gente, nesse processo, nesses treinamentos de escola, teve uma diretora de escola que uma vez contou pra gente que alguém entrou na escola dela, então ela era diretora de uma escola, uma pessoa entrou na escola, passou em todas as salas, dizendo que a diretora tinha deixado ela pedir uma contribuição para comprar cesta básica. Ela passou em todas as salas da escola, recolheu dinheiro de todas as salas, até os professores deram dinheiro para a pessoa e foi embora. E eles sequer dotaram a presença da pessoa dentro da escola. E aí você pensa, né, numa situação de segurança, assim, é um ápice da insegurança, né? Tipo, você não consegue nem evidenciar que alguém entrou na escola. Então, assim, nossa, a gente tem décadas de trabalho pela frente. Mas você sabe que isso é um problema do... As escolas, elas são feitas como presídios, não é para as pessoas escaparem de lá de dentro, né? É até uma piada, assim, que norte-americano faz, que é presídio à escola. É muito parecido. Como a gente tem esse modelo, então eles não querem também que as crianças fujam de lá de dentro, mas sei lá, também é melhor que um estudante mate aula ou que eles morram dentro de um incêndio, né? Dentro de um atentado terrorista. E aí é o problema menor. É igual, sem querer puxar também um assunto muito desviante assim, mas é a mesma coisa da gente pensar, tipo, aborto é uma questão de saúde pública. Então é melhor você lidar com isso porque já é um problema ou você ficar só falando eu concordo ou não? Não, já é um problema. Né? Não é algo que está por vir, já está aqui. Ô, Rafa, quando você trouxe essa questão aí, né, de falando, nossa, escola ou é presídio, né? Eu lembro que na escola que eu estudava, em grande parte que eu já tinha ouvido falar, a chave não era uma chave normal, né, de trancar a porta da sala, era uma chave sextavada, né, aquela de 6 lados, assim, você trancava a porta com aquilo, e a porta não era simplesmente uma porta de madeira, era uma base de metal que realmente você olhava assim e falava, gente, isso aqui é literalmente para prender a pessoa ali dentro, né, porque trancou aqui, não tem como se tirar isso aqui, não tem como se abrir isso daqui sem ter essa chave. Só um parênteses pra gente encaminhar pro final, mas eu já fui policial militar em São Paulo, né? E na época das eleições, a polícia dorme com as urnas nas escolas pra defender, e é sozinho, na maioria dos casos.
E eu pensava, nossa, isso aqui é muito perigoso. Você vai ficar sozinho com a urna. E se alguém vir cometer um atentado? Não, gente. A escola tem 1000 trancas. Eu me sentia muito seguro lá dentro. Muito mesmo. Era muito tranquilo. Eu dormia, literalmente. Tipo, eu sei de onde a pessoa vai vir. É exatamente o que o Marcelo falou. Eu me sentia muito seguro. Você defende só uma saída. Depois de muitas e muitas portas. Tanto que um dos processos que a gente fazia, que a gente colocou no projeto, era quando a gente ia fazer esse mapa de segurança da escola, a gente pedia para os diretores pontuarem quem eram os alunos que tinham mais histórico de fugir da escola. Porque o aluno que foge da escola também é o aluno que sabe entrar na escola, né? Caso precise. Então a gente pegava normalmente o cara fujão ou zoeiro e trocava uma ideia com ele. Tipo, cara, se você precisasse sair da escola ou entrar na escola, você ia, por onde você iria? E ele mostrava as brechas de segurança. Nossa, isso... Sensacional. Você falando isso daí, Marcelo, eu lembro de várias situações disso daí, onde que as pessoas falavam, ó, para sair da escola, pula aquele muro ali e tal, aquela situação, ó, por ali, ó, facinho, não tem perigo nenhum de sair por ali, é fácil de sair, fácil de entrar. Nossa. E o cara que realmente é o zoeiro, ele sabe a hora que o portão da escola tá aberto, a hora que tem criança saindo que não tem, a hora que o portão fica aberto e quem é o guardinha que fica lá, que normalmente é o cara que vai moscar, sabe? Sim. E que, vamos ser bem honestos, né? Aquele que tem a intenção de ser um agressor, ele vai ser muito atento a isso, né? Tanto é que raros são os atentados que falham por ineficácia de planejamento. Você falando isso daí me lembrou outro ponto que demonstra muito essa questão de falta de segurança, né? Essa chave, por exemplo, que eu falei que tinha na escola, eu lembro que os alunos tinham uma cópia dela, né? Aí eu falo assim, os alunos têm uma cópia da chave, como assim? E isso não ficava na mão de uma só pessoa, ficava na mão de várias pessoas, né? Aí eu pensando hoje, eu falei, gente, olha, literalmente tá entregue, né? As portas são resistentes, ninguém abre, mas os alunos têm a cópia, não tem a segurança de só as pessoas responsáveis ter a cópia, então como é que faz uma situação dessa? Não, e você vê muitas escolas onde todas as janelas são com grade. Cara, isso nos Estados Unidos é inconcebível. Porque se entra alguém no corredor, eu vou fugir por onde? Pela janela, né? Se a janela tem grade, fudeu, né? Então, assim, a estrutura das escolas brasileiras é uma estrutura que, por si só, coloca uma dificuldade muito grande nessa parte de planejamento de segurança contra atentados mesmo. Tanto é que, se você olhar todos os atentados, eles têm uma característica muito, muito incomum, que é o agressor chega, mata alguém logo na entrada da escola. Praticamente todos os atentados que tiveram no Brasil foi assim. Mata alguém logo na entrada da escola e passa a matar as pessoas que estão passando pelo caminho. Eles não andam muito pela escola, eles ficam num espaço restrito. Tanto é que a maioria deles acaba sendo morto muitas vezes por forças policiais ou de segurança pública que estão passando na rua e, como a entrada é muito próxima da rua, escutam os gritos, escutam tiros, né? O que é diferente nos Estados Unidos, quando você vê até o exemplo que o Rafa trouxe, né? Columbine, eles andaram pela escola toda, eles entraram de sala em sala, biblioteca, refeitório. Aqui não, aqui o modus operandi é um pouco diferente. O pessoal fala característica da própria escola. O pessoal fala bastante de Columbine porque foi um dos primeiros, né, que aconteceu mais isso, que foi mais noticiado, né? 99, né? 99. Sim, ele foi muito noticiado e foi um dos primeiros onde a gente teve a publicação de câmeras de segurança, né? A escola inteira praticamente tinha câmeras de segurança, né? Então, se você, não sugiro que ninguém faça, mas se você procurar, você vai encontrar praticamente o atentado todo de câmeras em câmeras de corredor, câmeras deles entrando no refeitório. E aí fica a dica, né, do Tiros em Columbine, no documentário do Michael Moore, que ele explora bastante sobre isso, né, sobre aspectos de saúde mental, culturais, que de certa forma tem uma relação muito grande com os crimes. Marcelo, falamos aqui muito da intervenção, você trouxe também do trabalho de prevenção. Que dica que você dá para a galera, tanto para o psicólogo, quem trabalha em escola, né? Que dicas que você dá para essa galera, além de pegar o seu contato na descrição desse podcast para poder encomendar um treinamento para a escola? Eu acho que a gente tem, né, que oferecer mais capacitação, né, para a identificação de traços de transtornos psiquiátricos, né? A gente tem que sempre se lembrar de que
a grande maioria, se não todos os indivíduos que vão cometer esses atos, têm algum diagnóstico ou tem algum transtorno associado. Então, a minha dica é isso, do tipo, criem protocolos de observação. Aquele indivíduo que está isolado, que é isolado, que tem pouco repertório social, que tem poucos contatos, que normalmente em sala de aula tem uma tendência muito maior a buscar coisas violentas, armamentista, políticas extremistas, visões religiosas muito restritas. Esse é o perfil de uma parcela muito significativa desses atiradores. E a ideia não é, aspas, fazer uma caça às bruxas e ficar procurando essas crianças, mas muito pelo contrário, é trabalhar de maneira preventiva, é entender isso como algo que sim pode ser característico, não de um agressor necessariamente, mas de alguém que passa por um sofrimento psicológico. Quando eu e a Fernanda, minha esposa, a gente foi procurar uma creche, uma escolinha para nossa filha, a gente foi numa escola, que era uma escola super recomendada e uma escola extremamente cara. E uma das coisas que chamou muita atenção que foi a gente chegou na escola e aí a recepcionista falou assim, espera aqui que a diretora da escola vai vir falar com vocês. E a gente esperou por cerca de uns 20, 30 minutos. E era o horário de intervalo da aula. E nesse horário, um menininho, ele saiu do intervalo dele, ele sentou num banco próximo do banco que a gente estava. Ele estava visivelmente entristecido. Ele abriu o lanche dele, comeu. Praticamente todos os funcionários da escola passaram por ele naquele período e ninguém perguntou por que ele estava triste. Isso chamou muita atenção, que a gente até abreviou bastante a conversa, porque a gente falou assim, cara, é o exato oposto disso que a gente quer para nossa filha. Então pensa, em quantos locais isso não acontece? Quantas vezes a escola não negligencia isolamento, tristeza, violência entre as crianças? Então, assim, num primeiro momento a gente olha para essa criança no corredor comendo sozinho, entristecido, e a gente muitas vezes pode imaginar que ele pode vir a ser um agressor, né? Mas naquele momento ele é a vítima. E ele é a vítima negligenciada, né? Ele foi a criança isolada que ninguém se atentou. E, infelizmente, a gente acaba muitas vezes tendo uma visão muito superficial, né? E endemonizando o sujeito depois que o crime acontece, mas não vê por todos os locais que ele passou e que ele foi negligenciado. Boa. Pensamentos invasivos, pensamentos intrusivos, pensamentos intrusivos. Vamos dar uma aliviada neste podcast, porque a gente começou lá em cima, termina lá em cima. A gente tem um quadro que se chama Pensamentos Invasivos, que é assim, eu vou te fazer algumas perguntas e você tem que responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Não pode pensar muito, porque assim, daqui a horas você pode se arrepender do que você respondeu. Mas a ideia é deixar o pensamento invasivo invadir, entendeu? Esses podem. Sabe quando você vê, por exemplo, um caco de vidro e fala assim, nossa, que vontade de segurar ele na minha mão? Esse pensamento intrusivo a gente evita. Agora, os que eu vou te perguntar, não, Bê. Eu tenho TDAH, então eu tenho certeza que você vai se arrepender amargamente. Mas vamos começar. Ô, Marcelo, me indica um livro muito bom que você já leu. Um livro muito bom que eu já li. Crer e Destruir. Crer e Destruir? Que livro que é esse? É um livro que conta do como o nazismo conseguiu seduzir doutores e mestres doutores e pós-doc para trabalhar em campos de concentração, que explica um pouco sobre como o nazismo se utilizava desse fascínio do poder para seduzir intelectuais. Nunca ouvi falar, adorei essa indicação. Ô, Marcelo, me fala algo que você aprendeu muito valioso nessa vida. Acho que até puxando um pouco do nosso tema, né? Eu acho que o sofrimento quando a gente observa o sofrimento de uma criança, isso diz muito mais sobre uma sociedade doente. Eu acho que assim, a gente acaba percebendo o quanto a nossa sociedade é doente pelo sofrimento que a gente impõe às crianças. Acho que por ser tão antinatural, né? Você
ver o sofrimento de um ser inocente, não fazer nada, não se preocupar. Eu acho que essa é uma das coisas que até a paternidade me trouxe. Assim. Todas as vezes que eu vejo alguém negligenciando o sofrimento de uma criança, uma parada que eu sempre penso assim, poxa, acho que essa é a expressão máxima de como a gente vive numa sociedade cada vez mais doente. Entendi. E me fala uma habilidade que você tem que ela é extremamente inútil comercialmente. Estou tentando fazer com que não seja tão inútil comercialmente, mas eu sei fazer hidromel, muito bom. Boa! Muito em breve temos aí fechando Marcelo fechando a clínica dele, né? Encerrando os trabalhos com neurociência para a produção de hidromel. Em barril, hein? Nossa, eu até tentei comprar uns barril, mas é muito caro. Nossa. Sério mesmo? Poxa, Sério que mesmo? bacana. Barril de carvalho tem que ser de carvalho? Cara, o de carvalho normalmente é o melhor, né? Mas com qualquer barril, normalmente barril de bourbon, né? Barril que já foi usado, são bons para usar. O hidromel, ele quanto mais natural possível, né? Então nada de metal, nada de plástico. Quanto mais você puder fugir disso, melhor. Nossa, Que demais, bacana. que demais. Não sabia disso, mas olhando para sua barba e para careca, dá para imaginar. Dá para imaginar. Muito bom. Ele tem, né? O Marcelo, ele tem essa cara árabe, mas ele tem a alma celta, né? Você sabe que um dos primeiros relatos sobre as tatuagens nórdicas, vikings, são feitos pelos árabes, né? Principalmente pelos árabes e população do Irã, né? Que teve contato com essas populações e que você tem alguns escritos árabes que descreviam povos do norte que tinham tatuagens, pinturas pelo corpo que lembravam nós. Nossa. Que legal. Seriam as runas, né? As runas e essas tatuagens nórdicas que a gente muito vê, né? Que são a Yggdrasil feita em nós. Ô Marcelo, você falando isso daí, lembrei muito de um vídeo onde tem um cara, ele segura 2 machadinhos no norte, um cara no inverno, e pula num lago com 2 machadinhos. E só isso, assim, que ele pula. E uma tanguinha, sabe? E aí, uma altura gigantesca. Bem isso. Muito bom. Muito bom. Você sabe que se vocês forem pra lá, nada disso vai acontecer, né? As pessoas acho que não ficam pulando em rios congelados, exceto na Rússia. Sim. Reforço positivo. A gente tem um quadro também, que é o Reforço Positivo, que é o nosso quadro. Se liga aí que tá na hora da revisão, que o Edivan tá ficando craque nesse. Edivan, manda aí. O que a gente teve nesse podcast de bom? Muito bom. Então, esse Hora da Revisão aqui é muito especial, né? Porque é um tema, assim, eu achei um dos temas mais interessantes e importantes, tanto que a gente falou com a maior parte do programa, não sei se vocês perceberam, com uma certa seriedade, né? Absurda que o tema pede isso mesmo, né? Então, para a gente revisar, alguns tópicos que a gente pode trazer importante é que é importante a gente ter e falar sobre esse assunto, né? Sobre o treinamento em situações de atirador ativo. Aprendi até um termo novo hoje, gostei. Porque, tal como a gente tem treinamentos de incêndio, a gente precisa ter treinamentos para outras situações que podem acontecer também na escola. E, principalmente, darmos mais importância para as questões psicológicas e emocionais que acontecem com os alunos e todos os envolvidos em uma instituição de ensino. Então, tá aí um ponto interessante para a gente revisar e dar cada vez mais atenção. E, obviamente, as escolas interessadas entrem em contato com o Marcelo, né? Caramba, se você tivesse TDAH, você tava fudido para fazer isso, né? O que a gente conversou nesse podcast? Hidromel. Hidromel. Marcelo, fala, eu vou deixar os contatos na descrição do podcast, mas fala aí como que a galera te encontra, te acha. Pessoal, nas redes sociais, né? Então, psique.fonseca no Instagram e no Facebook, que são os que a gente usa com mais frequência. E no Instituto Sinapse, que é a clínica que a gente tem aqui em Taubaté, em São José dos Campos, né? Mas que faz muito treinamento, a gente dá cursos não só para o Brasil, para Angola, para Cabo Verde. Então a gente tem aí já algum tempo, pelo menos aí uns 10 anos, não só na área de treinamento para psicólogos, mas também em atendimento, consultório mesmo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, tanto as minhas redes sociais particulares quanto a do Instituto Sinapse. Maravilha! Muito bem, a gente vai se despedindo por aqui.
todas as redes sociais dos convidados estão aí. Segue a gente lá, é muito legal. Nem só de podcast vive esses seres humanos, a gente posta muita coisa legal. O Marcelo, eu sei que posta, eu gosto da publicação dos Marcelo, porque ele vai do 8 ao 80 de um story para outro. Mas tipo assim, de uma análise, sei lá, tá um estudo, mostra que o neurônio sobrevive em Marte, não sei das quantas. E na outra, tá o Johnny Cash sentado tocando violão. Nossa, muito bom. É bem isso mesmo. Valeu, gente, falou. Falou, galera, abraço. Esse podcast foi editado por Lucky Robot.